a encheção de saco por aí, que eu sei que nesse período costuma acontecer muito. As pessoas querem fazer as suas bobagens e, quando são flagradas, pretendem censurar a crítica. Né? Não acontecerá aqui, de jeito nenhum. Né? Porque nem perseguimos candidatos, né? Mas também não servimos de esbirros de candidatos, como muitos por aí, inclusive recebendo dinheiro por fora. Quem? Tudo a seu tempo. Olha aqui. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, à presidência da República, voltou a se enrolar com a aval do açaí. Né? Nesta casa, fazendo um debate nesta emissora, indagado a respeito de Val. Quem é Val? Val é uma moça, uma senhora, 50 anos, que consta ou constava da lista de funcionários de Bolsonaro na Câmara. Um salário de R$ 1.476, acho, e 33 centavos. Eu tenho certeza dos 33 centavos. 1.400 também, os 76 é que eu não estou certo, mas o Vale Bene vai ver ali precisamente. É um salário baixo, sem dúvida nenhuma, pouco dinheiro. Só que essa senhora não trabalha na Câmara, essa senhora mora numa vilinha em Angra dos Reis e trabalha como faxineira da casa de Jair Bolsonaro, e seu marido é o caseiro. Em suma, eles trabalham, é isso mesmo? Ainda não consegui encontrar. Em suma, eles trabalham para Jair Bolsonaro. Eles prestam serviços privados a Jair Bolsonaro e são pagos com dinheiro da Câmara. A Folha chegou a isso em janeiro, né? A Folha chegou a isso em janeiro. O Bolsonaro disse que era uma perseguição e que a moça estava lá na vilinha de Angra dos Reis porque estava de férias. 1416,33. 16, não, 16, não 76. Porque ela estava de férias. Muito bem. E acusou perseguição. A questão voltou. Né? No debate aqui na Band, ele foi indagado a respeito pelo Guilherme Boulos, candidato do PSOL. Insistiu que a Val, que tem uma lojinha de açaí nessa vilinha, estava de férias e que ela trabalha assim para ele. Né? Deu a mesma explicação em suma. Né? A Folha voltou lá na segunda-feira e a Val estava vendendo seu açaí. Ela não trabalha na Câmara. Ela não tem função nenhuma na Câmara. Ela e o marido trabalham na casa de Bolsonaro. Ele usa a Câmara para serviços privados. É simples assim. Né? E antes que comece o negócio, tanta gente faz sacanagem pesada, vem pegar no pé de Bolsonaro por causa de R$ 1.416,33. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Aí eu tenho que lembrar Padre Vieira. Né? Eu tenho que lembrar Padre Vieira. Momento cultural. E com alguma... mexendo um pouquinho no que disse Padre Vieira, né? Num dos sermões ele relata uma descompostura que Alexandre Magno passava num pirata. Já contei isso aqui. E o pirata disse a ele: basta, senhor, que eu, porque roubo num barco, sou pirata, e vós, porque roubais numa armada, sois imperador, sois Alexandre? E aí diz o Padre Vieira: o roubar pouco faz os piratas, o roubar muito os Alexandres. Mas eu inverto um pouquinho, Padre Vieira. Quem rouba pouco pode fazê-lo apenas porque tem oportunidade de roubar pouco. Tendo oportunidade de roubar muito, roubará muito. A questão é o princípio. A depender da posição em que você esteja, da escala em que você faça determinada coisa, você é um pirata ou é um Alexandre Magno. Né? De fato, o Bolsonaro nunca participou de grandes esquemas, que se saiba, envolvendo dinheiro público, porque nunca ninguém o convidou para grandes esquemas envolvendo dinheiro público. No pequeno esquema, infelizmente,
Digo infelizmente porque isso não é bom em si. Isso não é bom também para os seus crentes, né? No pequeno esquema, ele está usando dinheiro público em benefício pessoal. É simples. É desvio de recurso público. Na veia. Não há desculpa para isso. Né? Não há como justificar isso. Mas foi flagrado contando inverdades. Agora a Val se demitiu, consta. Né? Depois de ser flagrado de novo. No Twitter, o Bolsonaro está atuando, é incrível. Incrível como falta imaginação às pessoas quando flagradas assim. É a mesma desculpa que o PT dá. A mesmíssima desculpa. Qual? A saber, estão me perseguindo politicamente e outros fazem isso muito mais do que eu. Ou seja, há gente mais graúda fazendo essas coisas. Não é o que o PT dizia quando flagrado? O que o PT dizia? Sou só eu? Estou fazendo o que todo mundo faz. Desvio de recurso, não sei o quê, não começou comigo, começou com outro. O mensalão não começou comigo, começou com o PSDB. Pedalada. A pedalada não fui só eu que dei, outros deram. Ou seja, faço o que todo mundo faz. Só que aí tem um problema para o Bolsonaro. Aí tem um probleminha. Os outros candidatos, e é por isso que eles estão desesperados, os outros candidatos não têm a sua postulação pautada exclusivamente na questão moral. O Bolsonaro não tem outra coisa a nos oferecer. O Bolsonaro não tem a nos oferecer conhecimento em economia. O Bolsonaro não tem a nos oferecer base no Congresso. Ele não tem a nos oferecer trânsito na elite econômica, seja do trabalho, seja do capital. Ele não tem nada a nos oferecer. Ele tem a nos oferecer, diz ele, apenas a sua honra impoluta e imaculada. Ele construiu a sua candidatura em cima disso. Tanto é que ele é chamado pelos seus seguidores de um mito. Não? Se aparecer amanhã uma coisa qualquer envolvendo qualquer outro candidato, vou pegar um candidato do outro extremo, pegar o Guilherme Boulos. Se aparecer algo envolvendo o Guilherme Boulos, a leitura será diferente, porque o Guilherme Boulos, note, o Guilherme Boulos também tem uma pegada moralista em relação à história, né? Só que aí aí é o moralismo em relação à história. Toda a história até aqui teria sido a história dos opressores. Chegou a hora de contar a história dos oprimidos. E ele, Bolsonaro, é o demiurgo dos oprimidos. Né? A palavra demiurgo é interessante, o conceito de demiurgo também é interessante. Né? O demiurgo, formado de dois radicais gregos, né? Demos, que é povo, que dá democracia, né? E o ergo, que é trabalho. Ergonomia, ergometria, esteira ergométrica. O que é ergométrica? Aquela que mede a quantidade de esforço que se faz. Né? Ergonomia, aquela que vê a economia do trabalho. Não é isso? Demiurgo, demiergos, demos ergos, o trabalhador do povo. Aquele que trabalha pelo povo. Aquele que representa o povo. Aquele que é um intermediário. Essa concepção está em Platão também. O demiurgo é aquele que organiza o caos. Né? E que representa essa organização do caos. Que tenta transformar o mundo real o mais próximo possível do chamado mundo das ideias. Né? E tem ainda uma terceira leitura de demiurgo, que é de gente maluca, dos gnósticos, não vou entrar no mérito. Bom, e agora os gnósticos que estão ouvindo já ficaram bravos, mas também alguém sempre fica bravo. Né? Alguém sempre fica bravo. Não dá para agradar a todos. O Boulos, ele é um instrumento. Isso na metafísica esquerdista. Né? A narrativa pessoal dele não interessa, interessa a narrativa coletiva, de que ele é um intérprete. O Bolsonaro é o contrário disso, o Bolsonaro é um mito. Todo mundo é impuro, inclusive seus seguidores, mas ele não. Ele é puro. E essa pureza tem de ser garantida. E notem que no terreno simbólico,
A cada vez que tem algum ataque a Bolsonaro, repare que seus seguidores agem como soldados de um formigueiro do enxame de abelhas para proteger a rainha. Tá? Sempre lembrando que esses operários das formigas e das abelhas são seres estéreis, porém com garras ou muito afiadas, pinças muito afiadas, para a luta. Eles não produzem nada, quem produz é o mito. Quem produz é a rainha. Quem produz é aquela cornucópia de ideias, if you know what I mean, que o Bolsonaro representa. Eles não, eles estão ali na linha de defesa, eles são soldados. Então essa revelação sobre o Bolsonaro não vai tirar voto do Bolsonaro. Até consolida, porque tem a reação de defesa. Agora, ele sabe que com os votos que ele tem até agora, ele não ganha a eleição. Por enquanto, não. Ele precisa conquistar indecisos, ele precisa conquistar aqueles que ainda estão pensando. Só que o seu único valor até agora foi o valor moral. Ele não tem outro. Né? Ele não representa uma causa de redenção dos oprimidos, como representa, por exemplo, o Boulos. Ninguém vai dormir em lona preta por causa de Bolsonaro. No máximo, as pessoas podem exercitar seus dedos nervosos no computador. Ou até ir para uma peleja de vez em quando. Não existe uma causa coletiva ali. Né? Não existe uma ideia de redenção. Não, é só uma ideia de purificação. O mito que purifica o mundo. Tá? E que o faz voltar a... Todos os líderes de direita têm essa pegada e que o faz voltar, e que faz o mundo voltar a um passado edênico, a um passado de paraíso, como se a gente já tivesse tido em algum momento, seu Coutinho. Assim, o Brasil já foi bom, depois piorou. No caso de Bolsonaro, o Éden dele é a ditadura militar. Ali sim o Brasil era bom. É o passado. As utopias da extrema-direita são todas elas regressivas. Como era o nazismo, como era o fascismo. E eles podem cometer grandes violências por isso. As utopias da extrema-esquerda são todas elas voltadas para o futuro. Elas são ditas progressistas. É o novo mundo, é o novo... Tem até uma expressão da esquerda, a construção do novo homem. Não é? Com uma piada de Fernando Henrique, magnífica, feita uma vez com Vivas. Ele diz, o socialismo, ele construiu um novo homem, eu estou na fase que eu gosto de uma nova mulher. Bonitinho. Construir um novo homem, o futuro. E eles podem cometer grandes crimes por isso. E os dois lados cometeram grandes crimes por isso. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês... A coisa para a qual estou chamando a atenção de vocês é que esse desespero do Bolsonaro de sair acusando todo mundo agora e dizer que todos são piores do que ele, que estão pegando no pé dele, que o estão perseguindo, é porque ele sabe que uma mácula no terreno moral, para ele, é pior do que para os outros. Não quer dizer que o que ele fez seja mais grave do que os outros se o fizeram também. Não é isso. É para a construção que eles inventaram. Porque só tem isso. Entendem? E não tem explicação para o que foi feito. Mas, obviamente, a questão da Val, do açaí, levanta a suspeita sobre o uso do dinheiro como um todo ao longo desse tempo. Por mais que ele diga, não, eu só usei metade da verba de representação a que eu tinha direito, o fato é que ele tem, inclusive, e não há nenhuma acusação a respeito, mas ele tem um patrimônio absolutamente vulgar. Você que me ouve, você tem 13 milhões guardados? Ou em patrimônio, que seja? Você que me ouve, você tem um salário líquido, pense no salário líquido de 23, 24 mil.
com patrimônio de 13 milhões. Tendo um monte de filho para cuidar. Tudo bem, agora ele já tem 3 filhos que são também deputados. Mas um deles está no primeiro mandato. Os filhos não tiveram renda conhecida que não a política. Aí, Reinaldo, falando ainda desse assunto, o Bolsonaro hoje registrou a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, declarou 2.300.000. Tá aí. Ele declarou um patrimônio de 2.300.000. A Folha já fez o levantamento do patrimônio dele e dos filhos, porque são uma holding familiar. Holding. E simplesmente um levantamento de cartório dos bens da família Bolsonaro. A valor de mercado dá 13 milhões. Agora vai o Bolsonaro e diz, não, são 2.300.000. Entra na categoria dos candidatos pobres. Nenhum de nós aqui quer ser político, né? Se fosse por aí. Porque todos nós teríamos... Imagina, a gente entraria como político como milionários. Eu estaria ali, entre o Amoedo e o Henrique Meirelles. Entre 400 e 100 milhões, Coutinho. Olha. Uma média ali. Média. Né? Ó, ô Augustão, se é que ligar o ar, deve estar 30 graus lá o negócio, porque tá de... Pior que ligaram, viu? Aconteceu a explosão. Ligaram. Teve explosão. Teve. Agora, ar que é bom, nada. Né? Ar que é bom, nada. Tô começando a suar aqui. Daqui a pouco fico pingando suor diante do meu público. Esse poço de testosterona. Esse poço de testosterona. Tem uma aguinha, então, não? Tem uma aguinha, mas tá quente. Então é o seguinte... Tá calor aqui, né? Muito calor. Deve explicações, sim. E ninguém está perseguindo ninguém. Aí disse ele, já foram atrás da minha mãe. Não, já foram atrás da mãe de todos os candidatos. Aliás, foram atrás da mãe dele, foi até bom para ele. A mãe dele disse que ele é bacana. A minha também diz. Como se diz em dois corgos, a coruja gaba o toco, né? É isso? Coruja gaba o toco. É raro uma mãe que diga, não é não. Foram atrás do meu pai, caluniaram o meu pai. Ninguém caluniou o pai dele, não. Quem fechou o pai dele foi o DOPS, órgão da ditadura que ele defende. As palavras têm de ter peso. E agora, se for atrás de outros, vão encontrar coisa 1000 vezes pior. Bom, isso perdoa a sua falha? Quando flagrado usando apartamento funcional, mesmo tendo apartamento em Brasília, ele disse que usava o apartamento dele para comer gente. Achou que a resposta era uma resposta inteligente e interessante. Nessa disposição de dar porrada na imprensa. Sempre. Como se o papel da imprensa não fosse esse que a imprensa está cumprindo. Dizer, afinal de contas, quem é quem nessa disputa e o que fez e... Então é isso. Flagrado malversando dinheiro público. Sem, de fato, nunca ter participado de um grande esquema. A questão que resta é... E se participasse de um grande esquema? Agiria do mesmo modo? Se agisse do mesmo modo, em vez de um pirata, seria um Alexandre Magno naquelas virtudes negativas de que falava Padre Vieira. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM. Muito bem, queridos, é o seguinte. Ô Coutinho. Oi. A imortal criação da Xuxa ainda não sai da minha mente. Não. Vou dormir cantando a Xuxa, né? Qual? A Ursal. A Ursal tem... Ficou aí o hino da Ursal? Que é a música da Xuxa? O Augusto vai jogar pra mim aqui. Tem o hino da Ursal, que é a música da Xuxa, né? Mas nós aqui, primeiro vamos divulgar a partir de agora, que já está na internet, a bandeira da Ursal, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Vejam, é América Latina de ponta cabeça, que evidentemente isso é uma questão relativa, tá certo? Claro. Isso é uma questão relativa. Quem disse que o mundo é daquele jeito?
É uma questão relativa. Porque até a Terra é plana, né? Então, tem aqui, tem um grupo na internet, louquinhos, que a Terra é plana, que esse negócio de que a Terra é redonda. Tem provas, né? É pura conspiração comunista. Com celebridades. Não sei porque os comunistas se interessariam em dizer que a Terra é redonda quando era plana. Sim, mas mesmo coisas. que seja exatamente assim, a gente olha pelo lado que a gente Exatamente, olha, né? olha o que a gente quer. Então, assim, a Ursal agora é assim, de ponta cabeça, né? Em relação àquilo que a gente conhece. E tem um simpático ursinho aqui. É vermelho naturalmente, quem está acompanhando pela internet está vendo, é vermelho naturalmente porque é a cor do socialismo, né? E a gente descobriu também, eu convoquei aqui, nós fizemos uma reunião, o Coutinho coordenou, porque é o maior especialista, mas todos nós opinamos, eu consegui emplacar pelo menos um, né? Pelo menos um jogador. Olha, uma vantagem da Ursal, hein? Nós vamos ter vou segurar aqui, a melhor seleção de futebol do mundo. Com certeza. Está aqui quem acompanha pela internet a seleção da Ursal. Seleção de futebol da Ursal é uma maravilha. Vamos lá, primeiro o hino da Ursal. E a Ursal é esse socialismo cuti-cuti, é um socialismo doce, um socialismo para crianças. Só para baixinhos. Só para baixinhos. Porque inclusive assim, não é um povo, sabe, um povo da América Latina, um povo meio baixo, né? Não é aquele povo alto, tá? Então vai baixinho. Olha aqui, a Ursal tem a seleção do Ursal, Coutinho. Vai, fala aí, Coutinho. Fala. Goleiro Navas. Fala aqui, vai dando as posições. Rodando. Não, eu e o Ale, a gente vai se ajudando aqui, vai. Mostra pra câmera aí, pode mostrar. Tá aqui, vai lá. Goleiro é o Keylor Navas, goleiro Costa Rica.